Fala, Freud, beleza? Guilherme aqui e hoje eu vou falar pra você o essencial que você precisa saber pra assistir e entender o anime Churato. Sabe por quê? Porque o anime Churato celebrou seu 35º aniversário e com isso veio a notícia de que ele vai voltar. Mas, ao contrário do que muitos estão pensando, não vai ser um anime novo, não vai ser uma continuação, sim uma remasterização. Ou seja, vai melhorar som, vai melhorar a imagem e ele vai voltar a ser retransmitido. Apenas isso. Mas eu tenho certeza, vai valer a pena maratonar. E um dos fatores principais que vai fazer valer a pena maratonar é a música, com certeza. Eu, pra falar a verdade, eu nem sei se eu lembro mais da música ou se eu lembro mais do anime. E aqui já entra a primeira curiosidade pra vocês. A música do anime foi considerada pelos fãs a melhor música de anime até hoje. Ela foi tão bem interpretada que pela primeira vez um estúdio trocou a música interna do anime para a versão dublada, para dar uma sensação dramática maior pra gente. E ela foi interpretada pela cantora Graça Cunha. Mais uma curiosidade aqui. Outra coisa que o Churato foi pioneiro também foi o traduzir os créditos quando acaba o anime. Ele dublou, né? Ele leu em português pra gente e posterior isso foi seguido por Yu Yu Hakusho e Dragon Ball Z. Ou seja, hoje quando você assiste algum anime e no final tá aparecendo os créditos em japonês e é dublado para o português, pode ter certeza, o pioneiro foi o Churato. E agora eu queria aproveitar e pedir licença aqui para vocês, por um minutinho só. É o seguinte, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que assiste os vídeos, porque eu me lembro quando eu tinha um inscrito, e esse um inscrito era eu. Depois eu tinha 2 inscritos, era eu e a minha esposa. Hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 167 inscritos. Para quem tinha um inscrito, ficou com mais de uma semana um inscrito, depois 2 inscritos, que foi a esposa que ficou com dó, hoje está com 167 inscritos, é uma quantidade inimaginável. Então eu queria agradecer você que se inscreveu nesse canal, você que vai se inscrever, porque pra mim isso é muito importante. A gente tá com um vídeo hoje aí batendo 1000 visualizações, 2000 visualizações, 1600 visualizações, mas ainda assim com 167 inscritos. Quer dizer que tem muita gente assistindo e não tá se inscrevendo. Então galera, vamos lembrar, tá assistindo? Já se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar muito. O YouTube vai entender que o conteúdo é de valor e leva para mais pessoas. Muito obrigado. Mas vamos lá. O anime Churato estreou em 6 de abril de 1989 e continuou até 18 de janeiro de 1990, tendo 38 episódios divididos basicamente em 3 temporadas. Mas o seu final só foi exibido em 1991. O porquê eu não sei. Se você souber, deixa aqui nos comentários porque eu pesquisei bastante e não achei. Uma outra curiosidade é o quê? Que nos países que ele teve mais sucesso foi Japão, França e Brasil. E contrariando o caminho mais conhecido, que seria serializar o mangá, o Churato foi diferente. Seguiu na direção contrária. O mangá começou a ser publicado no início da década de 90, já perto do final da animação. Uma outra coisa que você precisa saber, você pode estranhar assistindo o Churato. O padrão de qualidade do Churato foi tão alto que chegava a estar no mesmo patamar de alguns longas animados, os quais os padrões de animação sempre foram postos como referência. Mas ao longo da série, a qualidade despencou muito rápido. E se você comparar o primeiro episódio com o último episódio do Churato, fica até difícil acreditar que foi feito pelo mesmo estúdio. A história do Churato tem como base as mitologias budista e hinduísta. Nela, o universo divide-se em mundos dos quais fazem parte os mundos dos Ashuras, e aí entra uma outra curiosidade, que foi pronunciado erroneamente pela dublagem brasileira como Asra ou Asras, o mundo dos humanos e o mundo celestial. A história do Churato gira em torno dele e do seu melhor amigo Gai Kuroki. Não é o Gai do Naruto, hein? Já vou deixar bem claro, é esse Gai aqui. Eles são 2 melhores amigos de infância e opostos um do outro, tanto em aparência quanto em personalidade. Enquanto eles estavam lutando um contra o outro no final de um torneio de artes marciais que era bem parecido com o torneio da Guerra Galáctica dos Cavaleiros dos Zodíacos, você vai ver que eles são muito parecidos, eles foram subitamente encobertos por uma luz misteriosa e transmigrados para um lugar paralelo chamado Mundo Celestial, onde não existia tecnologia e ao invés disso as pessoas dependem do seu soma, que é uma forma de energia espiritual. O Churato descobre que ele é na verdade a reencarnação de um rei antigo de nome Shura.
e um dos Hashibushu, um grupo de 8 guardiões lendários com alta quantidade de soma, que é tipo um Cosmo do Cavaleiro dos Zodíacos. Eles têm armadura e tem tudo. É tipo um Cavaleiro dos Zodíacos indiano. O pessoal vai me matar por estar dizendo isso aí, mas é a verdade. Mas eu quero deixar claro uma coisa, isso não foi intencional. É que nessa época, os animes que estavam rodando, eles estavam nessa pegada de cavaleiro. Mas eu deixo claro aqui pra você que está assistindo que a história do Shurato é totalmente original. O Shurato ele foi trazido para aquele mundo com seu amigo Gai para lutar contra os deuses de Ashura, uma legião de guerreiros do mal. Mas infelizmente o Gai foi tragado pro lado negro da força. Pegou a referência? O Gai ele foi tragado pro lado da escuridão da deusa das trevas Shiva e ele tenta matar o Shurato várias vezes. Isso deixa o Shurato confuso, porque o Gai real é um cara tranquilo, pacífico e com mais compaixão que ele conhece. Uma outra curiosidade aqui é que Shiva, ela meio que amaldiçoou o Shurato na outra vida. Por isso que ao invés dele ir direto para a presença de Vishnu, quando ele é transmigrado para o mundo celestial, ele cai perdido no mundo celestial. Então se você não sabia o porquê que ele aparecia do nada no meio do mundo, agora você já está sabendo. Quando o Shurato acorda nesse novo mundo, ele conhece Rakesh. E a Rakesh fala que é apaixonada por ele. Imagina só, você ser mandado para um outro mundo, nem saber o que está acontecendo e já ter alguém para chamar de mozão. Eu ia gostar. Brincadeira, vou não, sou casado, hein? Mozão tá assistindo. Não demora muito, o seu amigo Gai parece vestido com uma estranha armadura, que é conhecida como Shakit, e ele tá disposto a matar o Shurato. O Shurato ele se defende com uma pequena peça de metal que estava na sua cintura, chamado Veda. Do nada, esse artefato vira uma espécie de veículo voador sagrado, chamado de Baruda, e uma voz misteriosa ecoa na cabeça do Shurato para ele repetir as palavras. Vamos ver se você lembra. Quando ele grita isso, o Barudo vira uma armadura que cobre o corpo dele e as armaduras em Shurato se chamam Shakit. Mas o Shurato se recusa a enfrentar o seu amigo Gai, quase sendo morto por ele. Ele é salvo por Leiga, o rei Karla. Outra curiosidade aqui. Na verdade, Leiga seria Reiga. Leiga é só no Brasil. Em tese, o certo seria Reiga, o rei Garuda. Mas Garuda é uma ave sagrada, parecida muito com a Fênix. E para evitar comparações com Cavaleiros Zodíacos, né, Ikki de Fênix, a versão brasileira passou a chamar Leiga, rei Karla. Bom, voltando aqui, o Leiga leva Rakesh e o Shurato para junto de Vishnu, que revela para ele que ele é um dos 8 guardiões. A tropa de elite de defesa da deusa da harmonia Vishnu. Nessa tropa também estão Leiga, o rei Karla, Ryuma, rei dragão, Ryoga, rei celestial, Leng, rainha unicórnio de Nala, Kenya, rei búfalo Dapa, Dan, o rei rinoceronte de Riba, além de Gai, o rei lobo de Yasha. Mais uma curiosidade aqui, Gai, rei lobo de Yasha, parece com o nome do anime Inuyasha, não parece? E no Brasil, coincidentemente, rei Yasha tem a mesma voz de Inuyasha. Agora tudo faz sentido? No meio disso tudo, o mestre Indra é um traidor e transforma a deusa Vishnu em pedra e culpa ele por isso, culpa o Shurato. Shurato foge do palácio junto com Rakesh e Ryoga, que presenciam tudo e são caçados por todo o mundo celestial. A partir desse momento, eles têm que lutar para provar sua inocência. Na segunda temporada, a guerra explode e os 7 guardiões divinos de Vishnu lutam contra todo o poderio da armada negra de Shiva. As armaduras do deus da criação Brahma. Mais uma curiosidade aqui para você, traduzido para Brahma no Brasil, para ninguém confundir com a cerveja Brahma, essa armadura surge e passa a ser cobiçada por ambos os lados, tanto de Vishnu como de Shiva. Shurato e Gai são os possíveis sucessores do deus da criação, então começa uma corrida contra o tempo para ver quem vai pegar essa armadura. Uma vez que quem está com ela, a guerra pode ser encerrada dando vitória para o lado de quem possuir. Lembra? Shurato do bem, Gai do mal. Agora, se você quiser saber sobre a terceira temporada, você vai ter que assistir. Só que o vídeo não acabou aqui não, tem mais curiosidade para vocês. Só que antes de eu falar dessa curiosidade, eu vou pedir para você parar um pouquinho e dar o like. Como eu comentei lá no começo, muita gente está assistindo, pouca gente está se inscrevendo. Dá o like aqui, e se esse vídeo bater 50 likes, eu vou traçar o perfil psicanalítico do Shurato. E além disso, eu vou fazer react em todos os episódios. Eu vou assistir os episódios, vou falar a história do episódio e vou falar como que o perfil do Shurato influenciou as decisões dele. Então não se esquece, dá o like aqui. 50 likes. É uma meta bem curta. Voltando agora para as curiosidades. Os 3 deuses maiores do hinduísmo são
Shiva, um deus tanto criador quanto destruidor e que na obra foi apresentado como o vilão supremo. Brahma, deus criador, que em Shurato ele morreu na batalha celestial há 10 mil anos atrás e por isso tem uma busca pelo seu Shakti, né, a sua armadura, a fim de descobrir o seu verdadeiro sucessor. E Vishnu, deus protetor do universo, na história representado em uma forma feminina, que foi inspirada na forma de como esse deus foi originalmente recebido no Japão. O Indra, traidor, é o pai dos deuses e senhor do tempo e clima, enquanto na história ele é o segundo no comando depois de Vishnu e trai ela transformando ela em pedra. Canalha. Os Hashibushu, 8 guardiões na mitologia, protegem e mantêm a segurança e a harmonia do universo. Agora, sobre a dublagem dos 38 episódios do Shurato, ela foi finalizada em um pouco mais de um mês, ou seja, o pessoal pegou fogo nesse serviço. A dublagem realizada é tida como um dos fatores de sucesso do anime no país, uma vez que permaneceu fiel ao original, apesar de ser as mesmas vozes dos Cavaleiros dos Zodíacos. Mas a interpretação dada a cada personagem pelos dubladores fez com que a série se tornasse um dos melhores animes já dublados no Brasil. Aqui no Brasil, o anime gerou diversos produtos licenciados que iam de bonecos a jogos de tabuleiros lançados pela empresa Glasslit. O Shurato ele foi reprisado até 1999 e voltaria a ser exibido na Rede TV, que havia substituído a Manchete em 1999. Mas essa reprise durou pouco tempo, sabe por quê? E eu fiquei espantado com essa notícia. Porque a Rede TV não fez o pagamento dos direitos de exibição. Em outubro de 2021, o anime passou no canal Rede Brasil. Agora eu vou parar um pouquinho esse vídeo, vou pedir para você se inscrever. Se inscreve aqui, porque você está assistindo e não está se inscrevendo. Se inscrever é importante para mim e quando você faz isso, me inspira a gravar mais vídeos para você assistir. Então se você está curtindo, se inscreve nesse vídeo. Além do que, se você se inscrever, você vai ser notificado quando eu lançar o próximo vídeo falando do perfil psicanalítico do Shurato. Sem falar que eu também vou gravar vídeos de outros animes. Então se inscreve aí no canal. E vamos lá. Minha opinião é o seguinte. Você deve assistir esse anime independente de qualquer coisa. Se é parecido com Cavaleiros dos Zodíacos ou não. Se é parecido com o Inuyasha. Não interessa. Ele tem uma história cativante. Cada personagem tem o seu papel bem estabelecido, inclusive os personagens secundários, e eu acredito fielmente em uma coisa, que para você curtir os animes de hoje, você deve ver os animes antigos, porque foram desses que eles surgiram. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever. Até mais. Fui!